Você está bem? Você é feliz ou você está feliz? Interessante essa pergunta, porque essa pergunta, quando nós falamos eu estou, está é uma condição de momento. Eu posso estar e não estar, mas eu sou feliz é independente das circunstâncias. E aí quando nós entendemos que nós somos felizes, em nome de Jesus, deixa as crianças se aquietar um pouquinho, esse barulho é santo. Irmãos, eu nem reclamo do barulho das crianças, sabe por quê? Um dia eu orava dizendo, Deus, manda uma criança para a igreja, uma criança, deixa elas ali em nome de Jesus, dando glória a Deus e aleluia, amém? Elas estão se acomodando no lugar delas ali, em nome de Jesus, amém. Pode ficar tranquilo que ela está bem guardada, em nome de Jesus, amém. Então, quando você é feliz, aí você vai orar como Abacuque. E eu não sei se você lembra a tônica da oração de Abacuque. Ele dizia que, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a malhada não dê cria, ainda que no curral não haja gado. Imagina quem cria gado, olhar para o curral e não ver o gado. O cara que esperou o fruto da vida e não veio. O cara que esperou a figueira florescer e não aconteceu. Nós estamos no ano do florescer. Imagina você passar o ano todo declarando, lutando, dizendo que esse ano é o ano do florescer, chegar a dezembro e a coisa não acontece. Então seria talvez um motivo de você dizer, eu não tenho que celebrar, não tenho que glorificar. Mas Abacuque, ele entende de uma outra perspectiva, ele entende num clima, né, numa dimensão bem diferente, que ele vai dizer assim, ainda que tudo isso aconteça. Isso é uma chave poderosa, irmãos, porque aqueles que se contentam com Deus, apenas deste mundo, ou seja, aqueles que se contentam com Deus, com as coisas que Deus pode dar, um dia em que Deus não der, eles vão cessar seu contentamento. Mas aqueles que carregam convicções de alegria, eles vão orar com o coração alegre, independente das circunstâncias. Então eu quero dizer para você que a semana está só começando, e que hoje é um excelente dia e uma excelente oportunidade de você abrir o seu coração para celebrar o Senhor com alegria. Talvez amanhã você esteja com muitos compromissos marcados. A minha semelhança, amanhã eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu nem sei se vou acordar. Por isso hoje Deus está me dando o chamado presente. Então celebre a Deus hoje. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então olha para a pessoa do seu lado, se é que tem alguém do seu lado, porque aqui as pessoas não vieram hoje, né? Você vai dizer assim para ela, descanse e aproveita para adorar o Senhor. Entendeu, irmão? Aproveita para adorar o Senhor. Viu, Melque? Aproveita para adorar, porque hoje é o dia de adorar o Senhor, é o dia de celebrar o Senhor. Família Frutificando, ontem nós tivemos um culto maravilhoso aqui. Esteve conosco o pastor Bruno, e onde nós celebramos 11 anos de ministério, amém? Você pode celebrar o Senhor, continua celebrando, irmão, aleluia. 11 anos de aniversário da família Frutificando. São muitas lutas, muitas batalhas, mas em todas essas batalhas nós somos mais que vencedores, e nós temos muitos motivos para celebrar o Senhor. O pastor Bruno celebrou, ministrou uma palavra poderosa da parte de Deus nos nossos corações. O pastor Bruno ligou para mim, ele estava com um mal-estar, estava meio que em alguma coisa que ele comeu, e como se não tivesse feito digestão, ele estava muito estufado. Ele ligou para mim e disse, pastor Jonatas, talvez eu não consiga chegar, porque eu não estou me sentindo bem. Isso era por volta de 1h da tarde. Eis que te digo, vaso, eu declaro cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque hoje eu estou num corre-corre muito intenso, no caso sábado, e ainda para preparar uma palavra. Mas aí eu fiquei naquela, será que ele vai vir ou não vai vir?
E aí, esse soldado precisa estar pronto. E eu preparei uma palavra acerca da igreja. Deixei prontinha. E aí, quando deu por volta de 6 horas, ele disse: tudo certo, vamos seguir para a igreja. Aí eu disse: que bênção, glória a Deus. E o pastor Bruno vai estar vindo para o aniversário da igreja. E foi uma bênção. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Na verdade, ainda tarde. São 5h47. Então eu tenho uma palavra de Deus poderosa para o seu coração acerca da igreja. Uma igreja verdadeira, uma igreja que mudou a história da humanidade. Uma igreja que foi um divisor de águas. Uma igreja que impactou e até hoje impacta corações, transforma pessoas. Essa igreja, ela precisa ser, no dia de hoje, num mundo em que nós estamos vivendo tão atribulado, essa igreja, ou o exemplo dessa igreja, ela precisa ser resgatado. Nós precisamos resgatar a essência da igreja de Cristo. Quando ele citou ontem sobre o casamento, e nós sabemos que o casamento judaico, ele tem um modelo diferente. Os outros povos que foram com o tempo mudando, mas o casamento judaico acontece. Eu já estive num casamento com a cerimônia judaica e aconteceu da forma como deveria ser, onde entram os padrinhos, entram os porta-alianças, entra todo mundo, entra a noiva e fica lá esperando, e por último entra o noivo. E quando o noivo entra, todo mundo se levanta e cria no noivo aquilo que hoje é criado na noiva. E hoje, no nosso modelo, a noiva, ela entra por último e o noivo fica lá esperando. E o casamento, ele é exatamente aquilo que a Bíblia aponta. É o encontro do noivo que vem buscar a sua noiva que está esperando. E não de um noivo que está esperando para a sua noiva entrar e encontrar-se com ele. E eu fiquei pensando sobre isso, porque o mundo, ele tem o conceito, ele tem a ideia de cada dia desfazer aquilo que Deus faz. Então jogamos todas as expectativas para quem? Para a noiva. Quando a noiva entra, todo mundo se levanta, os flashes, as câmeras, os comentários, os olhares, as emoções vão a 1000. E o noivo está lá esperando. Porque o noivo é só mais um noivo. Quando na verdade é um noivo na perspectiva judaica. É o noivo que deveria ser celebrado. E aí nós estamos desviando o propósito. Estamos colocando na noiva aquilo que é do noivo. E o próprio Deus disse, o próprio Deus falou que a glória dele ele não dará a outrem. E nós estamos percebendo as pessoas querendo glória. Nos púlpitos, nos altares, as músicas, os louvores já não são mais louvores, são espetáculos. São espetáculos. Onde se exige muita voz, muita tecnologia, muita ornamentação. E eu não sou contra isso, irmão, de verdade. Mas isso passou a ser o centro de uma igreja. Uma igreja que tem um bom estacionamento, uma igreja que tem um bom café. Nós estamos criando, e isso é bom, é ótimo, porque um café também é um lugar de relacionamento. E nós vamos fazer o nosso. Amém? Estamos preparando ali a entrada. Acho que próxima semana vamos começar já a mexer em muita coisa ali. Isso é bom, mas os valores não podem ser invertidos. Irmão, chuva não é da terra para o céu. A chuva é de cima para baixo. Mas nós estamos mudando os valores, nós estamos invertendo os valores das coisas. Então a expectativa não é mais na palavra, naquilo que vai ser gerado, a expectativa é no ambiente. Então se o ambiente está dentro das minhas expectativas, então aquele ambiente é bom, porque ele está atendendo o que eu quero, quando na verdade não é acerca de um ambiente, não é acerca de luzes, não é acerca de fumaça, de som, é acerca daquele que vive e reina para todo sempre.
Ele é o centro de todas as coisas, por Ele, para Ele são todas as coisas, irmãos. Mas nós mudamos para gerar uma atmosfera que vai saciar os nossos prazeres, mas a nossa alma continua faminta. Quando na verdade nós deveríamos entrar por essas portas com a nossa alma clamando. Estou recebendo um casal aqui hoje que eu os conheci essa semana, Patrícia e Júnior, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu falava isso para eles. A nossa alma precisa buscar o Senhor, irmão. Nós temos que criar expectativa não nos lugares, porque quando os lugares não nos atender, nós vamos estar frustrados. Mas quando nós criamos expectativas em Deus, de dar para Deus o melhor, é o melhor culto. E eu dizia para eles: olha, a igreja não é o lugar de você sair feliz, sorrindo. A igreja não é o lugar de você sair batendo palmas, saltando como um chapeuzinho vermelho, passeando na floresta. A igreja é o lugar de você sair chorando, sair angustiado, triste com você mesmo, se sentir envergonhado pelo modelo de evangelho que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um modelo de evangelho que agrada a todo mundo, irmão, e que se torna uma igreja, um evangelho inclusivo, e o pior de tudo, permissivo. Eu dizia ao pastor Bruno, nós somos uma igreja inclusiva. Sim, porque nós incluímos pessoas, mas nós não somos uma igreja permissiva. É diferente. Vinde como estás e permaneça. Não é assim que funciona, irmão. Vinde a mim todos vós cansados, oprimidos e sobrecarregados, e diz o Senhor, e eu vos aliviarei, irmão. Então aqui é o lugar de alívio de uma alma que chegou angustiada, perturbada, para sentir paz, mas ao mesmo tempo essa alma, ela vai conflitar com ela mesma, sentindo angústias, pois vai haver uma luta entre a carne e o espírito, e essa alma vai estar no meio desse conflito, e uma vez esse espírito sendo fortalecido pelo Senhor, essa alma vai sentir tristeza, para não se alinhar com a carne, ou por estar alinhada com ela. Ela vai desejar. Quando eu falo alma, eu falo psique, irmãos, centro das emoções. Ela vai desejar Cristo. E essa palavra vai ser tão poderosa, porque essa palavra, quando for liberada, essa pessoa vai dizer assim: eu tenho vergonha do cristão, ou do modelo de cristianismo que eu estou vivendo. E não é isso que Deus quer. O mundo está inventando métodos, mas deixa eu te falar, a palavra de Deus não é baseada em métodos. A palavra de Deus, ela é fundamentada em firmes propósitos, fundamentos. E nós não podemos andar em modelos, em ideias ou conceitos, axiologias. Nós precisamos nos mover debaixo de fundamentos. E quando eu olho para as marcas, para as evidências, para o comportamento dessa igreja que nós vamos falar, que eu tenho uma certa saudade, porque há uns anos atrás nós vivíamos mais um modelo dessa igreja. Hoje, com a proliferação de pastores, igrejas, ideias, conceitos, ideologias, sabe, temos igrejas para tudo quanto é gosto. Temos um cardápio onde você pode abrir e dizer: olha, eu vou assistir essa live, eu vou ouvir essa mensagem, eu gosto desse pregador, eu gosto daquele, eu vou para tal lugar porque lá é melhor. Deixa eu te falar, o melhor lugar, irmão, não é o lugar onde o homem sabe pregar. O melhor lugar não é onde a música é bem cantada. O melhor lugar não é onde o ambiente é climatizado. O melhor lugar é na presença de Deus, irmão. É no lugar que Deus está, há a manifestação da sua glória, há milagres, há cura. E é esse lugar que eu quero estar. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Família Frutificando, completando 11 anos, irmão. Ontem nós completamos 11 anos. Meu Deus. Um princípio que, quando nós assumimos a Família Frutificando, ou começamos na verdade, nós dizíamos para o nosso coração diante do Senhor: Deus, nós não queremos ser mais uma igreja, mas também nós não somos melhor que nenhuma, por favor. Mas eu não quero ser mais uma igreja. Nós precisamos andar, nós precisamos nos mover debaixo de fundamentos e princípios.
carregando e resgatando uma essência que, por amor e envolvimento com as coisas desse mundo, o secularismo nos fez nos desviar daquilo que é principal. Você está aí com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2, versículo 42? Até o versículo 47 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de... Interessante, irmãos, que não eram alguns que estavam cheios, todos estavam cheios de temor. E a gente percebe que a igreja hoje parece que perdeu o temor ao Senhor. Não se teme mais a Deus. As pessoas vivem dissolutamente, vivem de qualquer jeito e dizem: eu sou cristão. Irmão, não pode haver dualidade. A Bíblia diz que no mesmo rio não pode jorrar dois tipos de água. Ou ela é doce, ou é salgada. Ou você agrada a Deus, ou você aborrece a Deus. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, mas se o sal for insípido, para que serve? A não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E o que é que está acontecendo nesses dias? Uma ideia de igreja que não transforma, mas se mistura. Fala para o irmão: a igreja é do Senhor. Ela foi comprada pelo sangue poderoso, precioso do Cordeiro. Por isso a igreja do Senhor é santa. Aleluia. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se o quê? Unidos. Uma outra coisa que a gente não vê mais hoje no meio da igreja: união. Nós vemos ajuntamento, união não. Tem um ajuntamento enorme de pessoas, mas nós não vemos a unidade. Cada um busca o seu próprio bem, esquecendo do outro. E tinham tudo em comum. Essa igreja não, essa igreja era diferente. Versículo 45. Vendiam suas propriedades. Nós vemos irmãos tirando a propriedade do outro. É isso que acontece. E os bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, todo mundo era nivelado. Ninguém era melhor que ninguém. Todos eram iguais diante do Senhor, diante dessa igreja. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio. Não, então peraí, eles não tinham um dia de culto. Eles não se reuniam só no domingo. Eles não se reuniam só na quarta-feira. Todos os dias. Então eles tinham prazer de estarem reunidos no pátio. Não tinham um templo. Estavam nas ruas ainda, mas eles estavam lá juntos. Partiam o pão em casa e juntos participavam do quê? Das refeições, com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e tendo o quê? A simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então essa igreja era uma igreja que caía na graça do povo. Você pode baixar a sua cabeça, orar ao Senhor e pedir para que Deus nessa noite ministre ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nos reunimos aqui neste lugar, Senhor, para te adorar, para ouvir a tua voz e te pedir a direção do teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Fala, Senhor, a cada um de nós. Senhor, traz paz, traz entendimento. Tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que não te agrada. Tira, Deus, todo o ruído, todo o chiado dos nossos ouvidos. Que possamos, Senhor, com clareza entender o que o Senhor está ministrando aos nossos corações nessa noite, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Se eu fosse dar o tema para essa mensagem, eu diria: cicatrizes, evidências, qualidades talvez de uma igreja que mudou o mundo. Uma igreja que mudou a história do mundo. Nós vemos que essa igreja é uma igreja muito preciosa, porque no livro de Atos o médico Lucas vai descrevê-la com muito detalhe, mostrando o quanto essa igreja era uma igreja importante, como ela se comportava, como ela se movia.
os dons que ela carregava, os talentos, qual era o objetivo dessa igreja. E nós percebemos que ao caminhar dos anos nós perdemos o foco, nós perdemos a direção. Hoje é difícil você encontrar um cristão autêntico, verdadeiro. Nós encontramos pessoas cheias de máscaras, pessoas com dualidade, pessoas com comportamento dúbio, pessoas que se dizem cristãs, mas as suas vidas fora da igreja são uma verdadeira decepção, são uma verdadeira frustração, inclusive dentro de suas casas, dentro de suas escolas, trabalhos, onde quer que elas estejam, elas não conseguem fluir, porque elas não conseguem manter por muito tempo a máscara. Uma hora a máscara cai. Mas essa igreja não, essa igreja era uma igreja diferente. E ontem o pastor Bruno também citou, essa igreja de Atos dos Apóstolos, ele disse que eles estavam juntos participando de quê? Da doutrina dos apóstolos. Para participar, se envolver, observar a doutrina dos apóstolos, eles carregavam a palavra de Deus. Fala para o irmão, uma igreja verdadeira, que muda o mundo, precisa carregar de forma muito convicta a palavra de Deus. Irmãos, é vergonhoso. Pessoas que estão caminhando na igreja há tantos anos, não conseguem, João, contar sequer uma história da igreja. Não conseguem saber, sabem muito mal o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Porque é um salmo que vai trazer alusão para saciar uma presença, uma vontade, um desejo, uma realização. Mas não para engrandecer aquele que é o nosso pastor e me sentir, privilegiado por ser ovelha desse pastor. A igreja que verdadeiramente, ela prima, ela zela, ela busca andar na presença do Senhor, ela vai mudar ambientes. Ainda que os ambientes sejam hostis, ainda que os ambientes sejam decepcionantes, ela vai mudar, porque ela carrega uma essência. Quem carrega a essência, irmão? Quem carrega o Espírito Santo de Deus? Quem carrega o Espírito Santo de Deus, irmão, onde chega muda lugares. Ainda que os lugares estejam totalmente contrários, esse ambiente vai ser transformado, porque onde você chega, que por mais que sejam densas as trevas, irmão, por mais escuro que seja um lugar, se você acender uma pequena luz, já faz a diferença. Pergunta para a pessoa do seu lado: e aí, luz? Você está fazendo a diferença? Você está impactando os lugares. A sua casa está sendo impactada. A sua família está sendo impactada. O lugar onde você trabalha vê você como mais um ou vê você como uma luz? Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Irmão, eu sei que muitas pessoas, por uma questão médica, precisam comer comida sem sal. Lá em casa nós já diminuímos bastante a quantidade de sal. Mas, irmão, uma comida sem sal, ela pode ter o melhor tempero do mundo. É assim ou não é, irmão? Pode botar uma comida com o melhor tempero do mundo, mas sem sal. É o sal que dá o requinte, é o sal que dá o fechamento. Imagina um churrasco. Quem gosta de churrasco aqui? Sei que tem uns apreciadores de churrasco aqui. Imagina um churrasco sem sal, irmão. Meu Deus. Não come, irmão. Não vai à frente. Hein, Rafael? Tem que ter sal. E quanto melhor for o sal, melhor é a carne. Dá um sabor, né? Dá um toque. Então, o cristão, a igreja, e quando eu falo igreja, nós somos a igreja de Cristo. E onde nós estamos plantados, nós estamos florescendo. Onde nós estamos plantados, nós estamos fazendo a diferença. Onde nós estamos plantados, nós estamos realmente mostrando quem nós somos. Abra, por favor, em Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada, irmão, é aquilo que norteia, que clareia, que dá direção. A palavra de Deus dá a direção. É por isso que tem muita gente batendo cabeça, porque se afastou da palavra. Lembra daquele cântico que diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Irmão, tem pessoas que têm a palavra num lugar até bonito, num oratório. Tem a pessoa que tem a Bíblia pendurada num móvel de destaque no meio da sala, mas não sabe um versículo sequer no seu coração.
pessoas que não meditam nela dia e noite, pessoas que desprezam os ensinamentos, buscam psicólogos, terapeutas, buscam psiquiatras, buscam, conselheiros, buscam gurus, quando a palavra de Deus, olha para a pessoa do teu lado, diz: a palavra de Deus tem todas as respostas para você, meu irmão, e ela é gratuita. Você e eu, nós temos acesso. Irmãos, tem países no mundo que carregam um versículo simplesmente porque não tem acesso à Bíblia. Tem igrejas no mundo, são chamadas igrejas subterrâneas. Elas se escondem para se reunir e ler a palavra. E você tem a palavra no celular. Porque é o seguinte, com a modernidade, eu lembro que primeiro as Bíblias eram bem grandes. Que quando não era demônio, tacava na cabeça. Safadeza, então, uma lapada. Demônio sai em nome de Jesus. Aí aqueles que gostavam, de carregar a Bíblia e compravam Bíblias grandes. Mas a juventude foi comprando Bíblias pequenas. Eu lembro que chegou uma época da Bíblia desodorante. A pessoa chamava de Bíblia desodorante, porque se colocava embaixo das axilas e ficava bem escondido. E aí as Bíblias foram sumindo. E aí vieram as Bíblias digitais. E são boas, eu uso, irmão, uso bastante. Até porque ele faz sermão, prepara, estudo, análise, pesquisa, ajuda muito. Mas eu não estou falando sobre a questão física, irmão. Eu estou falando sobre a sua vida de leitura nessa palavra. Quanto que você está carregando essa palavra? Não adianta, irmão, só ligar a rádio para estar ouvindo mensagem. É bom. Nós ligamos na Maranata todos os dias. Acordou pela manhã e está já conectando lá a Maranata. Nós não estou fazendo jargão nem propaganda da Maranata, não, é porque a gente gosta. Então a gente liga na Maranata e eu escuto todo momento que eu estou dentro do carro, louvores, rádio, louvando ao Senhor. Não, mas eu não estou falando acerca disso, eu estou falando você com Deus. Amigo, me dá um conselho, irmão, vai buscar o Senhor. Eu não sei o que fazer amanhã. Tem muita gente que entrou por essas portas, talvez esteja questionando o que fazer amanhã. Tem a resposta facinho para você, irmão. Vai buscar o Senhor. Sabe, muitas coisas que nós cometemos, muitos erros que nós cometemos é fruto da nossa falta de intimidade com Deus, por não mergulharmos na palavra. Por isso a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés, irmão, quando você não clareia os pés, você não sabe onde pisa. Mas quando nós temos iluminação, claridade, irmão, nós sabemos por onde nós andamos. Então a Bíblia vai conduzir você pelo caminho certo. Então a igreja que gera marcas, ela precisa andar na luz. Você está entendendo isso? Ela precisa fazer a diferença. E luz, irmão, na Bíblia é conhecimento. Eu preciso ser dotado do conhecimento da palavra. Mas como é que eu vou ouvir, irmão? Se tu não gosta de ler, bota a Bíblia em áudio. Quanto sabia que tem a Bíblia em áudio, irmão? Bota a Bíblia no áudio, irmão, escuta lá. Entendeu? Ah, não entendi não, volta. Ah, não entendi não, volta. Vai lá escutando a Bíblia no áudio. Mas nós não lemos. Aprendemos tantas coisas, irmão, chegou a tecnologia. Aprendemos a usar o celular. No celular nós aprendemos a usar as redes sociais. Tem gente hoje que é expert em Instagram. Irmão, eu uso o Instagram. Eu não sei mexer nada no Instagram, me atrapalha todo. De verdade. A Aurélio é que me ajuda mais, a Dayana, o Mateus. Mas não que eu seja ultrapassado, é porque eu não me dedico a isso. Mas quando a gente quer, a gente se dedica, a gente aprende, sim ou não? Aí você tem um manancial inesgotável, que é a palavra. Irmão, igreja sem palavra é um clube. Igreja sem palavra é uma reunião de pessoas que querem se ver. Igreja sem palavra, irmão, é entretenimento. Igreja sem palavra é passatempo. Igreja sem palavra é teatro. Igreja sem palavra é só uma reunião de pessoas. Irmão, nós não estamos simplesmente nos reunindo. Nós estamos aqui reunidos para adorar aquele que vive e reina para todos sempre, irmãos. Irmãos, eu disse para o pastor Bruno, se fosse para sermos ao longo desses 11 anos uma igreja grande, lotada de pessoas, é fácil, é só dar para as pessoas o que elas gostam. Massageie simplesmente o ego delas
Encha o coração delas daquilo que elas gostam de ouvir, daquilo que elas vêm atrás para ouvir. Dê para elas o que elas querem. Mas quando você usa a palavra, irmão, a palavra é dura, irmão. A palavra é espada de dois gumes. Sabe, quando eu me movo na palavra, irmão, as coisas são diferentes. E para me mover na palavra, eu preciso orar, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ainda no Salmo 119, versículo 11, olha o que diz o texto: escondi a tua palavra onde? Não foi em cima da cômoda, não foi no meu celular. Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. 99% dos nossos pecados é porque a palavra não está guardada aqui. Irmão, a palavra é feita um quebra-cabeça. Você vai encaixando. Sabe, se você coloca uma pecinha errada, tudo fica errado. Mas quando você, olha, vai conectando, aí você vai colocando, vai encaixando, e Deus, através do seu Espírito, vai revelando aos nossos corações, irmãos, como isso é precioso. Quanto que você tem se alimentado da palavra, quanto que você tem ouvido acerca da palavra, quanto que você tem buscado a palavra de Deus. Igreja sem palavra, irmão, não é igreja. Aqui, irmão, pode até ser alto, pode até ter um telão aqui atrás, pode até ter iluminação, pode até ter fumaça, pode ter fundo musical, que é bacana, glória a Deus, aleluia. Mas aqui não é teatro, irmão. Aqui não é lugar de apresentação. Então, se for para a família frutificando ser um lugar de teatro, eu vou dizer para você, hoje o pastor Jonas está fora. Porque eu não fui chamado para ser um apresentador de teatro. Eu não fui chamado para ser um animador de palco. Eu fui chamado para pregar a palavra. Deixa eu te falar, ainda que doa no seu coração, ainda que você fique chateado comigo, eu vou pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, irmão. Porque eu não estou aqui para te agradar. Por essa razão, a família frutificando, ela continua caminhando. Não a passos largos, mas a passos fundamentados. Sabe o que eu mais prezo? É para que a igreja seja verdadeira, a igreja volte e resgate a essência. Porque a igreja sem palavra não é igreja, é qualquer outra coisa, irmão. Mas não é igreja. Igreja que massageia a égua, igreja que faz com que os irmãos tenham um carisma tremendo e não confronte o pecado, irmão, está fora da palavra. A igreja verdadeira, a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que elas estavam junto na doutrina dos apóstolos. Perseveravam, estavam conectados. Eles eram sedentos. Eles se reuniam uma vez por semana para ouvir essa palavra. É assim? Não, irmão, todos os dias. A gente vem para a igreja um dia, o outro já não vem, porque eu já fui ontem, já dei a minha cota. Meu Deus. E por que você faz isso? Porque te falta intimidade na palavra, falta o conhecimento da palavra. Olha que diz lá João 17:17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, como é que eu vou andar em santidade se eu não conheço a palavra? Logo, o que eu faço, o que eu vivo, o meu modelo de vida, ou essa palavra que é muito bonita agora, né? Meu estilo de vida, é dentro daquilo que eu acho, não fundamentado na palavra. Essa igreja era uma igreja comprometida com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus, ela não te mata, ela te restaura. A palavra de Deus não te destrói, ela te levanta. A palavra de Deus não vai te arruinar, ela vai te reconstruir, te restaurar. É isso que Deus quer através da sua palavra, trazer vida em você, irmão. E o que a igreja desses dias precisa voltar é ter vida, não vida em si mesma, mas vida em Cristo. Porque a igreja que tem vida em si mesmo, deixa eu te falar, um dia ela vai morrer. Mas a igreja que tem vida em Cristo, ainda que tentem matá-la, ela vai ressuscitar. Porque a igreja de Cristo não morre, irmão. A igreja de Cristo, ela é eterna. A palavra, ela restaura a alma. Tem muita gente que fica feliz quando ganha alguma coisa, e é bom ganhar presente. Mas quem traz paz para a alma é a palavra. É a palavra que ilumina os olhos. Fala para o irmão assim, a palavra de Deus quer tirar a cegueira dos seus olhos, irmão. A palavra de Deus é quem dá sabedoria aos simples.
Você vê umas pessoas, João, que não são pessoas aculturadas, não são pessoas, sabe, que são formadas, mas quando elas falam, elas são tão fundamentadas da palavra que quando elas falam, elas carregam uma sabedoria. Sabe por que isso, irmão? Porque sabedoria não vai se adquirir em faculdades. O que nós adquirimos nas faculdades é conhecimento, irmão. Mas sabedoria vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então a igreja, ela precisa voltar, ela precisa restaurar, ela precisa recomeçar de onde ela parou. Ela precisa voltar a ter fome e sede da palavra. Irmãos, hoje nas igrejas se tem mais louvores, anúncios, programações do que palavra. As pessoas passam o tempo todinho alegres, sabe, despertas, não dormem, não cochilam, porque estão louvando, tá bom, porque está o quê? Enriquecendo, estão interagindo. Quando chega a palavra, estou doido que acabe, e olha para o relógio, e inquieta, incomoda, quando na verdade você e eu deveríamos ter prazer pela palavra, desejo pela palavra. Quem é que um dia teve apaixonado, irmão? Quem aqui já foi apaixonado? Tem vergonha não, irmão, levanta a mão. Quer dizer que você nunca foi apaixonado? Eu não só fui, como até hoje eu sou. Casado há 33 anos. Amém? O que é que ela falou que eu não entendi? Não, mas primeiro é a paixão. Mas eu continuo apaixonado, porque a paixão é feito um fogo. Pegou? Não? Ela está interagindo ali comigo. Então eu continuo apaixonado, porque a paixão, ela gera uma expectativa de encontro, sim ou não? Desejo de estar junto. E quando você está junto da pessoa que você está apaixonado, você quer o quê? Você quer ouvir a voz. Na época de Wilma, tinha aqueles telefones que discava e voltava o teclado. Eu lembro que eu trabalhava no banco e eu usava aqueles aparelhos lá no banco naquela época. Aí voltava o teclado não, a rodinha, não lembra aquela rodinha? Aí eu tinha para a Lauriane, para conversar com a Lauriane, porque eu queria ouvir a voz. Ela ligava para mim no trabalho, sabe? Porque a gente queria ouvir a voz um do outro. Pergunta para a pessoa do seu lado, irmão. Quanto tempo faz? Pergunta para a pessoa do seu lado. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus, irmão? Filho, por que você está tão ocupado? Por que você está tão disperso? Por que você está tão... Irmão, uma coisa que Deus é um Deus relacional, irmão. Agora, como é que a igreja se relaciona com Deus, Jéssica? Através da palavra. Agora, como eu digo que eu sou apaixonado por Jesus, se eu perguntasse aqui, quantos são apaixonados por Jesus? Levante a mão, irmão. Quantos são apaixonados por Jesus? Você pode celebrar o nome dele? Você pode aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Lindo, maravilhoso. Aleluia. Isso é lindo. Glória a Deus, eu também sou apaixonado por Jesus. Agora, como é que está o teu tempo de relacionamento com ele? Como é que você deseja vê-lo? A Bíblia diz, João, que na viração da tarde, Deus deixava o homem, ficava observando, como um pai que está vendo os primeiros passos do seu filho. Ele está lá, ele solta porque ele quer ver o filho andar, não porque ele seja desumano, é porque ele quer ver o filho dele se firmar, mas ele está ali perto, qualquer coisa ele segura. Aí diz a Bíblia que na viração da tarde, Deus vinha fazer o quê? Conversar com Adão. Sabe o que Deus está querendo, igreja, conosco nesses dias? Conversar conosco, igreja. Mas a questão é que nós estamos tão ocupados, e eu estou batendo a porta. Mas você está tão ocupado, tem tantos barulhos, tantos chiados, tantos ruídos, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Fala para o irmão, para um pouco, irmão. Para, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta. É hora de recomeçar, irmãos. É hora de voltar a ter intimidade com Ele, buscar a voz dEle, ouvir aquilo que Ele tem para nós nesses dias. Irmãos, quantos casamentos desalinhados, quantas famílias desestruturadas, porque falta a palavra. Quantas pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas angustiadas da alma, tirando a sua própria vida. Que não adianta, irmão, não é acerca de dinheiro, não é acerca de bens, não é acerca de coisas deste mundo.
Deixa eu te falar, irmão, no dia que você tiver a paz dentro do seu coração, através da palavra, você tem tudo, irmão. Então, o que te falta não é uma casa, não é um carro. Isso também é bom, mas isso vai ficar. O que te falta é a paz que excede todo entendimento humano, que eu e você talvez tenhamos deixado para trás, por não meditarmos na palavra. Então aquela igreja era uma igreja que carregava a palavra. Repete comigo: nós precisamos carregar a palavra. Amém? Dia e noite, noite e dia. Segundo lugar, era uma igreja comprometida com o que, pastor? Com as festas, com shows. Hoje vai ter aqui Pedro pregando. Uau! Fumaça para Pedro. Toquem os tambores. Pedro vai pregar. Pedro veio de longe. Lucas, doutor Lucas é quem vai pregar. Não, irmão. Esses caras não eram nem conhecidos. Mas eles carregavam a palavra. Por carregar a palavra, eles eram cheios do Espírito. E porque eles eram cheios do Espírito? Jeremias 29:12, por favor. Irmão, não tem como ser cheio do Espírito e viver de qualquer jeito, irmão. Não tem como. Jeremias 29:12 e 13 diz o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Em outras traduções diz: então vocês orarão. Clamar, orar, buscar, se relacionar. Versículo 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o... Então, para aí, irmão, não tem como ser igreja sem relacionamento. E como é que eu posso construir um relacionamento com Deus? Com a palavra, através também da oração. Quanto do seu tempo você investe em oração? Quanto que você ora, irmão? Jesus vem cá, amém, glória a Deus. Jesus, amanhã eu tenho isso para pagar, está nas tuas mãos. Mas, irmãos, quando os céus se fecham, quando o teto se torna de bronze, quando as coisas ficam difíceis, aí você no instante aprende a orar. Você descobre uma coisa chamada joelho. Tem muita gente que nem sabe que tem, nem dá valor. Aí você quer o que? A palavra. Você vem para a igreja, aí você se torna a igreja de Atos. Quando é que tem culto? Só tem culto quarta e domingo, pastor. Não tem na quinta, não. Pastor, eu estou na célula na segunda, estou no culto na quarta, estou no culto no domingo, eu estou no reunião, eu quero mais. Está cheio do Espírito, os céus estão de bronze, as coisas estão difíceis. Aí você ora. O tempo passa, as coisas se resolvem, aí você vira o crente 6 horas. Já falei aqui o que é o crente 6 horas. Como é o crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Pede oração a todo mundo, mas ele não ora, irmão. Essa igreja, eles perseveravam na oração. Oravam juntos. Nós vamos retomar o nosso fornalha agora no mês de março. Não vem orar conosco, vem clamar ao Senhor, vem colocar a carne do espeto, vem dobrar o teu joelho, vem clamar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu ouvirei. Deixa eu te falar, irmão, tem que haver clamor, tem que orar, irmão. E a gente aprendeu a dizer: Jesus vem cá, Jesus faz isso. Irmão, ele não é o gênio da lâmpada. Você não é o dono dele, ele é o Senhor. Por favor, não inverta os valores. É ele quem faz, é ele que opera. Mas para que ele opere, é necessário que você invoque. E como é que está o teu tempo de oração? Essa igreja, irmão, é uma igreja que orava. Irmão, nós temos igreja hoje que tem um cardápio amplo, oferece tudo, mas não tem oração. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A oração revela pecado. A oração nos faz olhar o espelho espiritual e ver que enquanto nós somos cegos, pobres, nu e miserável. A oração revela quem nós somos verdadeiramente. Por que nós não oramos? Porque nós não queremos mudar. Mas quando nós oramos, o Espírito de Deus fala, irmão. E quando Ele fala, Ele transforma a nossa vida. Nós precisamos ser uma igreja transformadora. Mas como é que nós vamos ser uma igreja transformadora se nós não fomos transformados? Como é que nós vamos brilhar se nós estamos escuros? Como é que nós vamos salgar se nós estamos sendo insípidos? Como é que nós vamos mudar o ambiente se nós não carregamos a graça, o favor de Deus?
Como é que nós vamos transformar famílias se a nossa vida não foi transformada? Deus, a começar em mim. Não é a começar em nós, é a começar em mim. Porque quando eu digo em nós é muito subjetivo. Eu transfiro para todo mundo um pedacinho. Não, eu estou dizendo, Deus, se eu quero uma igreja transformada, se eu quero minha família transformada, se eu quero uma sociedade transformada, eu preciso ser transformado primeiro. Eu gosto muito do versículo de Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 12, vocês sabem. Eu cito aqui constantemente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. Você sabe por que você está se apresentando a Deus. E não vos conformeis com este modelo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Porque quando o meu entendimento é transformado, tudo muda na minha vida, irmão. Agora, como é que é a minha vida exterior? Como é que as coisas vão mudar na minha vida? Como é que o ambiente vai mudar se eu não fui transformado? Então eu preciso primeiro ser transformado. E essa igreja era uma igreja que era lapidada, transformada dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Era uma igreja que era transformada porque era uma igreja que orava. E a igreja que ora é a igreja que ela deixa de existir pensando em si mesma e passa a evidenciar a Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é uma igreja, irmão, de apresentação, é uma igreja que adora aquele que é digno de adoração. Não é uma igreja de movimento, é uma igreja de fundamento. Deixa eu te falar, uma igreja de fundamento vai bater pesado nas nossas vidas. Sabe por quê? A nossa vida é muito cheia de mimimi, irmão. A nossa vida é muito cheia, sabe, de besteirinha, de desencontro, quando na verdade nós deveríamos olhar para Jesus. Mas por que eu não olho para Jesus, pastor? Porque eu estou olhando para as pessoas. E quando eu olho para as pessoas é porque eu estou distante de Jesus. Mas quando eu olho para Jesus, nada mais me interessa. Olha que Tiago vai dizer lá, Tiago 5, 17 e 18. Tiago 5, versículos 17 e 18. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E falando da vida dos outros, olhando o Instagram, o WhatsApp, fofocando. Meu Deus, irmão. Meu Deus, irmão. Aí você quer, pastor, meu filho está na bagaceira. Você tem, como eu falei no começo, você tem a resposta. Pastor, meu marido está ruim, pastor, o negócio está ruim. Você tem a resposta. Pastor, olha, o mercado, o comércio está ruim, eu estou fechando minha empresa. Você tem a resposta. Pastor, meu casamento está lá, um fio, eu estou me separando. Você tem a resposta. A questão é que você quer a solução que venha saciar os seus desejos e não aquilo que Deus quer que façamos. Olha o texto que diz: Elias era homem igual a todos nós, sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, ele fez o quê? Orando. Pediu que não, que? Ele determinou que não chovesse ou ele pediu que não chovesse? Pediu. Eu determino que portas sejam abertas. Eu? Quem sou eu, irmão? Senhor, é da sua vontade que essa porta se abra. Senhor, é da sua vontade esse namoro. Senhor, é da sua vontade esse noivado. É da sua vontade esse casamento. Senhor, essa proposta é muito boa. É da sua vontade isso. Mas não, simplesmente buscamos. E outra coisa, essa igreja moderna, ela tem resposta rápida, não é? Parece interruptor. Acaba numa hora, não, Deus já falou comigo. E tem gente que diz assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. É porque eu estou pensando, na verdade, pastor, eu já casei. Então não tem mais o que conversar. Pastor, eu estou pensando em mudar de emprego. Já mudou. Vou conversar o que mais? Porque as pessoas não sabem esperar. Essa geração, essa igreja de hoje é uma igreja apressada. É uma igreja que não busca o Senhor. É uma igreja que quer a resposta, que atente para os seus desejos, mas não uma igreja que ora para ouvir o que Deus quer realmente. Conversava com o pastor Bruno lá atrás. Pastor, andar com Jesus é andar para a cruz. E a cruz é morte. A questão é que ninguém quer morrer. Todo mundo só quer viver.
E essa igreja era uma igreja comprometida. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Será que Elias tinha intimidade? Pedis e não recebeis, por quê? Não sabe nem pedir, irmão. Porque não sabe pedir, porque não conhece o Pai. E orou outra vez. E o céu deu o quê? Chuva. É interessante que quando ele ora outra vez, o céu se abre, as chuvas caem e a terra produziu o quê? Fruto. Irmão, na direção de Deus tudo dá certo, irmão. A questão é que a gente não quer orar. A igreja que verdadeiramente mudou o mundo, a igreja de Atos, era uma igreja que caminhava e vivia na dependência plena de Deus. Era uma igreja que se movia de joelhos. Era uma igreja que se movia no poder do Espírito. Era uma igreja que evidenciava Cristo. Era a igreja que orava sem cessar. Era uma igreja que estava nas prisões, mas estava orando. Era a igreja que estava nos cárceres, mas estava orando. Era a igreja que estava nas ruas, mas estava orando. Era a igreja que estava sendo perseguida, mas estava orando. Era uma igreja que orava incessantemente. Esse modelo de igreja hoje é falso, irmão. Eu vou lá, foi tão bom. Até o pastor Bruno falou ontem, né? Dos afagos ao coração, mensagens que elevam a sua alma, que geram uma atmosfera. Só falta queimar incenso. É macumba, irmão. É macumba. Está acontecendo, irmão, dentro das igrejas. Porque a igreja verdadeira, irmão, ela se move pelo Espírito. Ela não compete, ela junta, ela não espalha, irmão. Ela busca estar junto. É a igreja que ora o tempo todo. É a igreja que avança, não simplesmente quantitativamente, mas ela avança na ousadia do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa, essa igreja, abra aí por favor, João 4:24. João 4:24, por favor, diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em... Então essa igreja era uma igreja comprometida em adoração. Era uma igreja que adorava, era uma igreja que buscava o Senhor constantemente, era uma igreja que se importava em adorar. As coisas estão difíceis, as pessoas estão nos perseguindo, mas nós estamos adorando. Nós não esperamos um ambiente para adorar, nós geramos um ambiente da adoração. As pessoas querem chegar e encontrar a coisa pronta. Ninguém quer pagar o preço. Sabe, ninguém quer gerar um ambiente, João. A pessoa já quer encontrar um ambiente pronto. Por isso, lhe coloca num ambiente de conforto. Quando na verdade essa igreja era uma igreja que adorava. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, irmão, adora Jesus. Estamos tão ocupados com as coisas desse mundo que estamos adorando o que? O trabalho. Tem pais adorando filhos. Tem marido adorando esposa. Tem esposa adorando marido. Tem casais, tem pessoas adorando trabalho, adorando dinheiro, adorando carro, adorando o corpo. Irmão, que tem de gente adorando o corpo, meu Deus. E Deus onde está? Irmão, cuidar do corpo é fundamental. O pastor Luciano Subirá escreveu um livro sobre o pecado da gula. E ele era gordo. E ele disse que nunca tentou para isso, mas um dia Deus falou com ele o quanto ele precisava cuidar disso também. Nós precisamos cuidar do corpo, mas não amar o corpo. Não amar o corpo. Precisamos cuidar do corpo para que esse corpo esteja saudável, para propagar as boas novas de salvação, mas não para se exibir, se mostrar. Cuidado com a aparência. Irmão, lá em casa, estou com meus 2 filhos aqui, Mateus e Tiago. Eu não gosto nem de ficar sem camisa, irmão. De verdade. Eu vejo um pessoal aí nas redes sociais, adorando a Deus, só mostrando o peitoral, mulheres com degotes que vão até o joelho, irmão. Não estou pregando usos e costumes, não. Mas é porque essa igreja perdeu esse senso, sabe, de adoração a Deus, irmão. Quando você adora, você sente vergonha de você. Quando você adora, irmão, você se constrange. Porque você vai ver que você e eu, nós não somos dignos.
Mas é tão interessante que esse Deus soberano, poderoso, excelso, supremo, criador, Ele nos escolheu nele, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e nos deu o privilégio de adorarmos. Irmão, você sabe o que é que os anjos fazem no céu dos céus? Eles adoram o Senhor. Toda hora os anjos cantam santo, toda a criação santo. E nós não adoramos, irmão. Nós não desenvolvemos a cultura da adoração para com o Senhor. E adorar não é cantar música. Que tem gente que acha que adorar é cantar música. Não, irmão. Adorar é prestar adoração a Deus. Dízimos, oferta, vida, viver, comportamento, fala. É adorar a Deus. Eu adoro a Deus quando eu digo não para o suborno. Eu adoro a Deus quando eu digo não para a prostituição. Eu adoro a Deus quando eu digo não para o adultério. Eu adoro a Deus, irmão, quando eu não me envolvo com as coisas desse mundo. Eu adoro a Deus. Por isso que Ele procura verdadeiros adoradores. Tem muita gente que tem uma retórica linda, mas a vida lá fora é uma vergonha. Não adora a Deus. Samuel, 1 Samuel 2,2 diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluia, irmão. Não há outro digno de adoração. Essa igreja era uma igreja comprometida com a adoração. Era uma igreja que perseverava na doutrina, ela carregava a palavra. Era uma igreja que orava, mas era uma igreja que adorava o Senhor. Então, quando você sair de casa, que você vier à igreja, você diz: eu vou me reunir com os meus irmãos para adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor na pregação, eu vou adorar o Senhor tocando, eu vou adorar o Senhor lá na portaria, recebendo pessoas, eu vou adorar o Senhor tirando foto, eu vou adorar o Senhor, sabe, com as crianças, eu vou adorar ao Senhor. Uma igreja que adora o Senhor, ela é uma igreja viva, é uma igreja que ela se move de forma viva, é uma igreja que se deleita na presença de Deus. E, irmãos, eu já falei aqui, o que nós estamos vendo hoje é uma igreja com cara de vaca. Como pastor, uma igreja com cara de vaca? Aí eu já falei isso aqui, né, irmão? Vocês sabem. Quem já viu uma vaca sorrindo, dando gargalhada? Daqui a pouco o irmão vai dar um sorriso aí, sorriso de homem bem estridente, né? Pode falar, pode sorrir, dando glória a Deus. Olha aí, já escutou, né? Mas já observou, irmão? Quem já viu uma vaca feliz? Já viu, Rafael, uma vaca feliz? Sorridente? Quem já viu uma vaca feliz? Não, irmão. A vaca geralmente tem a sua fisionomia sisuda, irmão. Fala para o irmão assim: na presença do Senhor, a fartura de alegria, irmão. Não quer dizer que seus anseios e suas necessidades estão sendo atendidas, não. A fartura da alegria é na sua alma. Porque a gente acha que fartura de alegria é quando os anseios, desejos, petições são atendidas ou respondidas, e quando não. Por isso que Abacuque orou, dizendo: ainda que tudo se mostre contrário, eu me alegrarei do Senhor e exultarei do Deus da minha salvação. Então a igreja que adora é uma igreja feliz. Feliz no sentido que tudo esteja contrário, mas eu continuo adorando, porque eu sei a quem eu estou adorando. Conforme eu li lá em Romanos, que é um culto racional. Eu sei porque eu estou adorando. Talvez alguns possam pensar que é loucura, em pleno domingo de tarde, estarmos aqui, já entrando à noite, já adentramos pela noite, estarmos aqui reunidos. Poderia estar onde? Numa churrascaria, num restaurante, em casa, sentado, descansando para amanhã, dormindo, tirando uma soneca, não é? Prazer maravilhoso é isso, irmão. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, irmão. Então a igreja primitiva, ela adorava o Senhor, irmão. E adorar não é simplesmente cantar louvores. Adorar é derramar a alma diante dele. É por isso que muitas pessoas vêm para a igreja vazias e voltam secas. Vêm cheio de nada e voltam vazias de nada. Por quê? Não rasgaram a alma para adorar o Senhor. Tem gente que vai para a igreja e fica assim: não, glória a Deus, não abre a boca. Mas na torcida do clube, e eu torço pelo meu time, não vou dizer qual, embora vocês já saibam, né? Que a casa de vocês é santa. É uma casa santa a casa de vocês, sim ou não, irmão? Abdiel, a sua casa é uma casa santa ou não é, Abdiel? Sua esposa é santa ou não é santa? Entendeu, irmão? Não é isso, João? Sua família é uma família santa ou não é, João?
Santificado, a família santa, né? Isso. Então, querido, aí vai para o clube, aí tosse, dá um grito, dá um brado. Aqui a gente não abre a boca para dar um glória, irmão. Muitas vezes. Diz Jesus, obrigado. Louvado seja o teu nome. Glorifique o Senhor, irmão. Abra sua boca, exalte o Senhor. No trabalho, sabe? Dentro do carro, na faculdade, na escola, em casa, com seus filhos. Glorifique a Deus, ensine. Ore, agradeça, tenha um coração grato, tenha um coração feliz, ainda que tudo esteja fora do lugar. Mas sabe de uma coisa, é só uma questão de tempo, Deus vai colocar tudo no lugar. Então continua adorando, irmão. Eu lembro que um dia eu trabalhava no banco e eu recebi a notícia que fui demitido. E eu fiquei muito triste. E que, não sei que a pessoa que fica quando é demitida é que fica feliz, né? E eu fiquei muito triste. Eu cheguei em casa e o pastor falou para mim, vamos jogar futebol. Eu vim aqui conversar com o senhor, para o senhor tentar dar uma direção. O senhor disse, não, vamos jogar bola. Tá certo, pastor, vamos jogar futebol. Fala para o irmão assim, basta cada dia o seu próprio mal, irmão. Deus cuida de ti, meu irmão. Só que o cuidado de Deus não é da forma, não é da maneira que você estabeleceu, irmão. Não é do jeito que você quer. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá falar sobre o cuidado de Deus bem rápido. Cuidado de Deus. Daniel é lançado na cova dos gatinhos. Na cova de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego é levado para onde? Pedro vai ser preso e ser lançado aonde? No cárcere. José vai para onde? Ser vendido, casa de Potifar, cárcere. Irmão, que cuidado é isso? Agora eu pergunto, esses homens estavam infelizes? Claro que aquele ambiente não era um ambiente que eles gostariam de estar. Mas eles reclamaram, murmuravam, declaravam que era injusto aquilo ali. Eles continuaram a perseverar, a esperar no Senhor. Eles louvavam a Deus. Deixa eu te falar, irmão, quando você louva, quando você adora o Senhor, os céus se abrem. Você quer ver céus abertos? Adore o Senhor. Adore o Senhor. Essa igreja de Atos dos Apóstolos foi a igreja que adorava. Precisamos continuar adorando. Quando nós adoramos, nós geramos um ambiente cheio da presença de Deus. E no ambiente que está cheio da presença de Deus, há a manifestação da sua glória. Na manifestação da glória de Deus, irmão, há cura, há libertação, há quebra de cadeias, há restauração, há famílias restauradas, relacionamentos renovados, na presença de Deus, irmão. Portas que estavam fechadas se abrem, e portas que estavam abertas se fecham, porque Deus tem o melhor. E quando uma porta se fecha, você não murmura, você vai jogar bola, como eu fiz. E Deus abre portas melhores, irmão. Fala para o irmão assim, Deus quer abrir portas melhores. Mas você deixou de adorar, irmão. Ei, igreja, volte a adorar o Senhor, volte a celebrar o nome do Senhor. Eu estou encerrando, faltam 2 horas só. 2 horas só, irmão. É pouquinho. Hoje você vai perder fantástico, mas sem problema, tá bom? Ok? Posso contar com quantos aqui? Tá mentindo, né, irmão? Doido para ir para casa. Pastor, termine logo. Jesus amado. Já olhou para o relógio mais 10 vezes. Meu Deus. Pastor, tá boa a palavra, já entendi. Eu vou para casa, eu vou ler a palavra. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou, adorar o Senhor. Mas eu estou terminando de verdade. Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, texto que nós lemos, 2:45. Diz assim: e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com alguns. Vou ler novamente. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com alguns, com todos. Não tem vergonha não, fala. Se qualquer pregador que vier ler um texto que estiver fora da palavra, irmão, que não tem nada a ver com o texto, repreende. Pastor, não é com alguns, não, é com todos.
A palavra, irmão. Aí você fica aceitando tudo que bota na sua goela. O pastor está errado, o pastor isso não é bíblico não. Irmão, ainda que um anjo deixa do céu e pregue para você o evangelho diferente do que é aquele que foi pregado, seja considerado anátema, maldito, não aceite. Ah, mas ele prega muito bem, é anátema. Tem alguns pastores aí, eu não vou dizer nome por uma questão de ética. Eu não gosto, eu já saí dessa vibe, irmão, que está criticando, está falando, cada um que vive a sua vida, até porque cada um vai dar conta a Deus. Mas tem um pessoal aí pregando negócio, não, porque o cara prega muito. Mas está levando pessoas para o inferno. Tem seguidores de os caras aí que são, meu Deus do céu. Agora por que são seguidores? Porque estão pegando a coisa pronta, não vai ler a palavra, não vai examinar. A Bíblia diz, examinar e depois as escrituras, depois cuidar e ter nelas vida eterna. Sabe quando eu encontro vida eterna em Jesus? Quando eu leio as escrituras. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos 2,45 diz assim: e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar, ou a necessidade de cada um. Então, peraí, essa era a igreja que olho grande, inveja, ambição não existia. E aí é interessante, a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus diz assim: e saberão que vós sois meus discípulos quando vos amardes. Peraí, e saberão que vós sois meus discípulos quando, vamos lá igreja, quando vos amardes uns. Agora, que amor é esse que eu estou bem e meu irmão está passando fome? Que amor é esse que eu estou bem e meu irmão está mendigando? Não, pastor, mas ele não quer nada com Jesus. Eu quero saber, irmão, que ele não quer nada com Jesus. Irmão, tem religiões aí que não quer nem saber quem você é, simplesmente ela te ajuda, te dá comida, vestida, te dá roupa. Mas a igreja de hoje, ela está olhando para o seu próprio umbigo. Nos preocupamos com lugares confortáveis, lugares grandes, mas o social onde está? Nós não estamos nos importando com o social, nós precisamos fazer o social, a começar dentro de casa. Sabe, nós não nos importamos, sentamos ao lado das pessoas, nós não perguntamos como elas estão, nós não procuramos saber como elas estão. Eu acho interessante, a família frutificando, ela é rica. Sabe, meu irmão, por quê? Eu lembro que nós fizemos uma campanha de cestas básicas, arrecadamos, levantamos várias cestas básicas. Estava ficando podre, porque não tinha ninguém necessitado. Olha para aí que coisa maravilhosa. Então essa igreja é a igreja rica, não é não? É não, irmão, porque o orgulho soa mais alto. O orgulho no meio da igreja, conforme os pregadores dizem, odierna, a igreja moderna, a igreja de hoje, dos dias de hoje, é a igreja orgulhosa. Sabe, as pessoas preferem criar uma capa, uma máscara, do que rasgarem seus corações. Até porque também, diante de uma igreja que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca o Senhor, que não adora, essa igreja também expõe o irmão. Por isso que esse irmão também tem vergonha de compartilhar suas necessidades. Por quê? Porque quando ele compartilha, aí o irmão não se preocupe, ninguém vai ficar sabendo disso. Nós estamos pedindo uma ajuda para pagar a conta do irmão tal. Estamos expondo a pessoa. Aí vamos ajudar o irmão tal. Não. Geralmente quando alguém precisa, eu falo: irmão, vem cá, tu cuida desse negócio, desse caso aqui. Procura, toma isso aqui, ajuda e pronto. Não, é uma igreja que se importava, porque ela não carregava orgulho. Então, peraí, era uma igreja que todo mundo estava juntos no mesmo propósito. Estavam no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade, desfrutando também da mesma lua, da mesma chuva, do mesmo sol. Sabe, isso é questão de unidade. Então, aquela igreja gozava de comunhão. Irmão, Deus não opera onde não tem comunhão. Deus não vai derramar a sua glória onde não tem comunhão. Deus não vai fazer milagres, sabe, operar prodígios, milagres e maravilhas no meio da igreja, enquanto a igreja não se voltar para o fundamento da comunhão. Essa igreja, ela se importava um com o outro, porque não era acerca de mim mesmo, era acerca de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos membros do corpo. Sim ou não? Você não é corpo sozinho. Se você é corpo sozinho, você anda e vive como você quer. Você não faz parte do corpo de Cristo.
Mas se você é membro do corpo, você depende do seu irmão. Olha para o seu irmão e diz: ei, eu preciso de você. Mas você também precisa de mim. E nós, até uma musiquinha, né? E nós precisamos de Cristo. Amém? Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Eu não preciso de fulano. Precisa, irmão. Até porque ninguém faz nada sozinho. Quando Deus olhou para Adão, disse assim: esse sujeito só não dá certo. Até aquele irmão que você não acha ele muito simpático, é Deus trabalhando no seu caráter. Você sabia? Até aquele irmão que pega no seu pé, já vem fulano de tal, meu Jesus amado, Senhor, prepara e leva. Tem gente que ora assim, né? É Deus trabalhando em você, irmão, para você aprender a suportar, amar. Tem aquele irmão que o ambiente está massa, está top. Aí o irmão chega, parece que densas trevas se aproximaram. Ele ainda não é irmão, ele é primo. Mas não é o primo que chamava de primo aqui não, irmão. Dá para entender. Quem conhece sabe. Então aí ele chega, parece que o ambiente fica carregado. Aí o pessoal fala: eu estou com uma dor aqui, vou embora. O outro diz: rapaz, eu estou com fome, eu preciso ir para casa comer. Rapaz, eu estou tão cansado, preciso dormir. O pessoal vai saindo. Ninguém fica. Sabe por quê? Ele é pesado. Aí as pessoas não amam. Amados, amar quem nos ama, que benefício há? Amar quem nos faz bem é bom demais. Amar ao irmão que: pastor, eu estou dando uma oferta, estou dando um sapato novo ao Senhor, pastor. Pastor, eu estou lhe dando isso. Amém. É muito bom amar esse irmão. Não? Eu quero ver você amar aquele que parece uma ferida no seu pé, um calo. Sabe? Aquele irmão ranzinho. Não tem aquele irmão ranzinza, né? Todo lugar tem. Aqui não tem não, irmão. Aqui não tem, tá? Essa igreja aqui é a igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? Amém? Não senti segurança não, irmão. Não senti segurança. Queridos, amar pessoas que nos tratam bem é bom demais. Eu moro num prédio e tem algumas pessoas que parecem que são donas da Lagoa do Araçá. Eu moro da Lagoa do Araçá, tá, irmãos? Se quiser deixar algum presente lá, é 434, edifício Ilha de Cárpatos, tá? Pode deixar lá algum presente que a gente recebe. Para mim e para nós, né? São dois, né? Amém, glória a Deus. Então, irmãos, tem gente que mora nesse prédio que parece que é o dono do mundo. Eu fiquei imaginando se morasse na Vida Boa Viagem. Ou morasse no Alphaville. Mora no Alphavela. E é desse jeito, irmão. Imagina se morasse no Alphaville. Tem gente, irmão, que é... Olha, eu tenho uma pessoa lá no prédio, né, Laurinha? A gente sabe. Irmãos, que morar em apartamento é teste de paciência. Sabe? E aí, às vezes bem cedinho da noite, assim, tipo assim, meia-noite, 1h, as pessoas arrastam as cadeiras. Agora não é assim não, é bem alto, é bem barulhento. Aí tem gente que parece ter uma marcenaria dentro de casa. Eu disse: rapaz, esse camarada está construindo móveis de madrugada. Não é possível. Mas a vontade é ligar e reclamar, porque a gente tem direito de fazer isso. Não é reclamar, é acionar. Aí quando eu encontro o elevador, olá, tudo bem? Aí frequenta a mesma padaria que eu compro pão, sabe? E eu: oi, tudo bem? Como é que está você? Um dia eu pego o teu pescoço. Irmãos, amar quem nos ama é fácil. Amar o marido que dá flores é fácil. Eu quero ver você amar o marido que te dá espinhos. Amar a esposa que cuida da casa de você é fácil. Quero ver você amar a esposa relaxada. Aqui também não tem isso, tá, irmãos? Amar um filho obediente, educado, carinhoso é fácil. Eu quero ver você amar um filho que te dá problema, dor de cabeça. Você tem que estar orando por ele, atrás dele. Sabe? Amar um ambiente de trabalho que paga suas contas certinho, está tudo certinho. O chefe é educado, as pessoas são legais, é fácil. Quero ver você amar um ambiente de trabalho, as pessoas ali. Pessoas que têm inveja de você, te perseguem, querem o teu lugar, querem que você seja demitida para ser promovida no teu lugar. Que virtude há amar quem nos ama.
Sabe, eu quero ver você amar quem te persegue, irmão. Deixa eu te falar. Estou encerrando de verdade. Tem um amor que é colocado muito em teste. É o amor da sogra. Eu não sei porque vocês estão sorrindo. As mulheres, a maioria, a melhor sogra do mundo é a sogra da minha esposa. A melhor sogra do mundo é a sogra da minha esposa. É a minha mãe. Não, porque tem sogra que é metida, fofoqueira. Tem sogra que quer chegar na casa da nora, do genro, estabelecer como deve ser, como deve viver. E aí você fecha as portas, dá um recado lá no prédio e diz, diz que eu não estou não. Essa sogra que percebe, eu quero ver você amar essa sogra, irmão. Irmão, eu digo que você é convertido, você amar sua sogra. Por isso que eu digo que eu me converti, porque eu amava minha sogra. De verdade. E até hoje eu sinto falta dela. De verdade. Falo de verdade mesmo. Não é porque eu estou pregando aqui em cima não, eles querem dar uma de bom não. E minha sogra não era uma florzinha de boa de se cheirar não. Viu? Minha esposa está aqui. Minha sogra não era uma pessoa fácil de lidar com ela não. Não, eu cuidei do meu sogro por muito tempo. Fazia a barba dele. Né? Muitos filhos não queriam fazer. Eu estava lá. E hoje eu vivo maravilhas de Deus na minha vida, porque Deus honra, irmão. Que virtude há amar quem vos ama. Sabe, que virtude há amar pessoas que te tratam bem. Eu quero ver você amar pessoas que é o docinho de coco. É o famoso cuscuz de pó de serra, né? Quero ver você amar aquela pessoa que é uma verdadeira mala sem alça. Aquela pessoa que te aborrece, que te persegue, que arrasta um móvel, que está dentro da tua casa, dentro da tua casa. Esse marido que não te honra, essa mulher que não cuida da casa, esse filho que não te obedece. Quero ver você amar. Vocês saberão que eles são meus discípulos quando eles amarem uns aos outros. A tônica do Evangelho é amar. Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deleitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. A intensidade que você responde às pessoas é a intensidade que Deus vai responder com você, irmão. Por isso nós precisamos amar as pessoas. E para encerrar, eu já convido você a se colocar de pé, irmão. Essa igreja, você pode se colocar de pé, por favor. Essa igreja verdadeira, essa igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja comprometida com a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É tão interessante como a gente vê pessoas acreditando umas nas outras, em propostas, e depois vem uma frustração, mas elas não depositam fé em Deus. Sabe uma coisa que agrada o coração de Deus? É uma pessoa que se move pela fé. Lembra daquele chefe daquela centúria, eu preguei aqui? E o Senhor vai dizer que nem Israel se encontrou uma pessoa como aquele homem. Ele disse assim: Senhor, eu tenho um servo e está doente. Manda uma palavra tua. Aí Jesus foi para lá. Ele disse: não. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Basta uma palavra tua. Sabe, o que Deus quer ver em você é uma atitude de fé. Pastor, as coisas estão desabando. Tenha fé. Fala para a pessoa do seu lado assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja que tinha fé, que nos move na vida ministerial, que nos move na vida secular. É o quanto nós cremos, irmãos, em Deus.